Olá pessoal, eu sou o César e esse é o terceiro vídeo de uma série de 3 vídeos que fala sobre tomadas, fiações e disjuntores. Nesse vídeo nós vamos falar sobre disjuntores e também um pouco sobre algumas curiosidades da área de instalações elétricas. Se você não assistiu os dois primeiros vídeos que falam sobre tomadas e fiação, eu recomendo que você faça isso antes de assistir esse vídeo. Dessa forma você vai conseguir ter um acompanhamento melhor do que nós vamos falar aqui sobre os disjuntores residenciais. Aqui tem um exemplo de disjuntor, um disjuntor monopolar ou unipolar, porque ele só tem uma fase, ou seja, você só liga uma fase nele. Aqui está marcado C4, essa aqui é a curva dele, curva C de 4 amperes. Geralmente para residência acima de 10 amperes, 16 amperes, enfim, mas só para ilustrar. Então existe esse tipo. Existe o tipo antigo, que é comum também, até hoje vende, que é esse tipo de disjuntor. Ele não é aceito, aqui é mais fácil de você ver, tá dizendo que é 20 amperes. Esse disjuntor ele já não é mais aceito nas indústrias, em lugar nenhum se aceita isso nos projetos novos. O que a gente percebe hoje em dia é que essas empresas elas vêm fazendo as reformas e vêm tirando. E esse tipo de disjuntor não é aceito mais. Se a pessoa não tiver condição de comprar um disjuntor desse padrão, então que pelo menos use um desse, porque é melhor você ter um disjuntor do que você não ter nada. O que você vai encontrar nas indústrias é esse disjuntor aqui do meu esquema que eu fiz, esse tipo de disjuntor, esse tipo de caixa. Então aqui tem um disjuntor da Step. Esse disjuntor ele é a curva B de 16 amperes. Essa questão da curva aqui, ele tem mais interferência na parte das indústrias, quando você vai dimensionar motor, ou você vai proteger motor, proteger algumas outras cargas, então você usa a curva C, enfim. Não precisa se preocupar com isso, se preocupa com a corrente, os 16 amperes. Se você tiver um disjuntor de curva C ou curva B na sua casa, não importa muito. O que importa é a corrente. Então os 16 amperes aqui, esse é um disjuntor unipolar também, aqui é um disjuntor da Siemens, aqui já é um disjuntor bipolar, que você consegue ligar 220 nele. Aqui é um outro exemplo, também um disjuntor top de linha, né, da marca Schneider. Também novamente falando aqui, vamos ver, esse é um disjuntor da curva C de 10 amperes. Então assim como as tomadas, cada disjuntor tem as suas capacidades. Para que serve o disjuntor? O disjuntor ele tem as funções óbvias de uma casa, que geralmente as pessoas acham que o disjuntor é só para desligar quando vai dar uma manutenção, ou desligar quando dá um curto-circuito. Mas o que poucas pessoas sabem é que os disjuntores, uma das grandes funções dos disjuntores é proteger o cabo. Então se você colocar um disjuntor que ele está além da capacidade do cabo, então está mal dimensionado o sistema. Vocês já viram o pessoal falar, ah, meu disjuntor não para de desarmar, tem que colocar um disjuntor mais forte, o pessoal fala, colocar um disjuntor mais forte. Então na verdade isso não procede, você só pode trocar o disjuntor, passar por uma amperagem maior, se o seu cabo aguentar. Lembra quando eu falei que o cabo 2,5 ele vai até 20 amperes? Então você não pode colocar um disjuntor de 25 amperes, porque uma das funções do disjuntor é proteger o cabo. Se você coloca um disjuntor de 25 amperes e aqui passar uma corrente acima do cabo, você vai danificar o cabo antes do disjuntor poder atuar. Pode ser que ele até atue antes de chegar a danificar o cabo, mas você está comprometendo aqui a vida do cabo e isso não está bem dimensionado. Então sempre é de praxe o disjuntor ele tem uma corrente até menor do que o cabo, exatamente para ter essa proteção. Então o disjuntor de 16 amperes, você vem e coloca ele num cabo, esse disjuntor de 16 amperes, você coloca ele num cabo de 2,5, por exemplo. Não vai colocar ele num cabo de 1,5, né? Porque você está trabalhando sempre no limite, né? E a elétrica, novamente falando, não pode trabalhar no limite, você tem que ter uma folga. Então esse disjuntor aqui, pode colocar no circuito de 2,5, tranquilo, né? Já esse disjuntor aqui, esse disjuntor você poderia usar um circuito 1,5 nele, embora não se utilize mais o cabo 1,5 como eu falei, mas você poderia colocar ele no cabo, porque ele vai proteger o cabo, porque ele tem 10 amperes. E assim por diante. Então essa é uma função importante, o disjuntor ele tem que proteger o cabo, ele tem que desarmar antes de pegar fogo aqui no cabo. Então aqui vocês vão entender agora, ou vocês entenderam agora por que eu fiz esse esquema, para mostrar que uma coisa está ligada com a outra. Então um projeto bem dimensionado, ele leva em conta a carga, ou que vai ser ligado aqui, a fiação e o disjuntor. Então uma coisa importante dos disjuntores aqui é para os leigos. Isso aqui é uma coisa muito importante. Sempre, se você é leigo ou se você não é leigo, sempre que você for fazer alguma manutenção, numa instalação, você tem que desligar o disjuntor. Jamais você faça uma manutenção com o disjuntor ligado. A não ser que você seja um profissional, trabalhe numa área que não tem como desligar, uma emergência, alguma coisa do tipo, mas isso são para profissionais.
Isso é sério, porque a energia elétrica pode matar. A gente está falando de 127. Nas indústrias que você trabalha com 220, 380 até 440 volts, então você dá para entender qual é o risco que tem sobre isso. Quando você tem um circuito bem dimensionado, você tem vários disjuntores. Você não tem um disjuntor para a casa inteira. Por quê? Geralmente você separa, tem umas coisas básicas. Se essa tomada aqui fosse uma tomada, por exemplo, que liga a minha máquina de lavar roupa, então quando eu aciono esse disjuntor, ele é exclusivamente para esse ponto, né? Então ele é uso específico. Então o ideal é você ter na sua residência um disjuntor para o chuveiro, um disjuntor para algum outro ponto. Cara, se você tem um aquecedor na pia, seja da cozinha ou pia do banheiro, um aquecedor também ele consome bastante potência. Tem muita potência alta, então você coloca um disjuntor para ele também e assim por diante. Se você tem um circuito de iluminação junto com o circuito de tomadas, por que costuma separar a iluminação de tomadas de outros circuitos? Pelo simples motivo que é que você precisar trocar uma tomada ou trocar uma resistência do chuveiro, você não fica no escuro. Isso é até meio óbvio. Além de você separar o tipo de cargas, não tem coisa pior do que você for dar uma manutenção e não ter um disjuntor, aí você tem que fazer isso no escuro. Então sempre busque separar tomadas de iluminação. Bom pessoal, então eu acho que essa parte básica de tomadas, fiação e disjuntores, eu acho que a gente já falou bastante, eu acho que o pessoal leigo entender as coisas que são mais importantes. Para quem ficou até aqui eu agradeço e agora nós vamos continuar com algumas curiosidades da área das instalações elétricas. Então vamos falar de algumas curiosidades da parte elétrica. O certo é 110 ou é 127? Então, há alguns anos atrás, já se padronizou no Brasil a tensão de 220 e 127. Tinha tensão antigamente, muito tempo atrás, que a concessionária fornecia 110, porém hoje é tudo 127. E como que a gente sabe disso? De onde que vem esse número? Então, se você medir, então se vocês podem ver, estou medindo a tomada, está dando 123 volts, que é normal. Dificilmente você consegue ter 127 cravado. Mas a concessionária, ela é obrigado a te fornecer a tensão em mais ou menos 5% de variação. Então isso aqui está muito próximo do 127. Né? Se estivesse muito baixo, aí você começa a ter problema. Da mesma maneira, medida uma outra tomada que eu tenho aqui na oficina de 220 volts, então você percebe que está dando 213, que também está dentro do aceitável. O fornecimento padrão é 220 e 127. Como que a gente faz a ligação de equipamentos nas indústrias, nas fábricas? Então, para você ligar equipamentos numa fábrica, numa indústria, então existem as tomadas para isso. Isso aqui é um modelo, é um plug macho, então ele é um plug para 220. Essa cor também indica que ele é 220, que é o padrão. Então aqui é o terra, que é as duas fases. Então se vocês observarem aqui, essa tomada é uma tomada para 16 amperes. Por quê? Esse tipo de tomada, plug nas indústrias, eles começam a partir de 16 amperes. Então aqui, por exemplo, é uma tomada. Essa tomada ela é desse jeito, porque você coloca ela numa caixa, ela é uma tomada de sobrepor. E aqui existe esse pino exatamente para fazer esse encaixe. Para quem nunca viu isso, isso aqui é um padrão de ligação de máquinas. Porém que aqui é para 16 amperes. Você pega uma outra tomada dessa, de 3 pinos, essa é uma tomada que ela pode ser utilizada em 380 ou 440. E ela tem 32 amperes. Uma ligação de máquina que ela é mais robusta ainda, então você tem esse tipo de plug, por exemplo. Tá vendo? Aqui nós temos 3 pinos para as fases e um para o terra. Então aqui já é um sistema trifásico, uma ligação de um sistema trifásico. Aqui é 63 amperes. Então para você ligar um equipamento que consome bastante, né, tem uma potência alta, você precisa de um plug desse tipo. Aqui é 3 polos mais o terra, 63 amperes. Então costuma-se usar também esse tipo de tomada, esse tipo de cor para as tomadas, quando você quer às vezes identificar que a tomada é 220, então você usa uma tomada normal, branca. A tensão de 127, você pode usar a vermelha quando você quer separar e indicar também através de cor, que aquela é uma tomada diferente, uma tensão diferenciada. Mas também existe a tomada, essas tomadas padrão residencial, que também as indústrias usam, né? Porque às vezes você precisa ligar uma furadeira, alguma coisa, você não vai ligar numa máquina dessa, numa tomada dessa. Então você pode usar esse tipo de padrão, que também é voltado mais para a indústria, mas ele tem aí aquele padrão residencial. Essa aqui é uma tomada de 20 amperes, também ela é feita para colocar numa caixa. Que as instalações das empresas geralmente tem muita área que é tubulações aparentes, e aí você coloca uma caixa para colocar esse tipo de tomada. Ela aguenta intemperes, né? Também é usada quando você está no ambiente de fábrica e precisa de uma tomada não tão robusta, igual uma tomada dessa, por exemplo.
Agora vamos falar um pouquinho sobre as cores dos condutores. Então aqui tem algumas cores. E por que existem cores nos cabos? As cores elas indicam se você está usando um cabo para fase, se você está usando um neutro, se você está usando um retorno. Então, as cores são muito importantes quando você faz uma instalação. Porque todo profissional está acostumado a trabalhar com essas cores. Então quando ele vai fazer uma manutenção, ele abre uma tubulação, uma bandeja, uma eletrocalha. Ele olha os cabos ali, ele sabe identificar o que é fase, o que é neutro, o que é terra. Então essas cores são importantes e não são aleatórias. Geralmente utiliza-se o branco, preto e o vermelho para indicar as fases de um circuito. Você pode usar também o cinza, o amarelo, também tem o marrom. Geralmente esses cabos que o pessoal utiliza que é utilizado para indicar as fases. E aqui é um detalhe interessante. É muito comum você usar o preto quando você alimenta o interruptor e o cinza quando você faz o retorno do interruptor, né? Então nada mais é, o cabo retorno é a continuação da fase, só que ela é interrompida por um interruptor, como o próprio nome diz. Hoje em dia se utiliza muito o cabo cinza como retorno. Alguns projetos até o cabo amarelo como retorno, vai depender muito do projeto, porque o condutor retorno ele não tem muita especificação, a norma não diz claramente como usar. Quando a pessoa está dando manutenção do sistema de iluminação, quando ele vê lá em cima essas cores, ele sabe identificar. A chance de você ter um problema, um acidente, é muito menor. Então tem que ser respeitado as cores. É obrigatório quando você faz uma obra respeitar essas cores. Já o cabo azul, ele é utilizado para o neutro. Então você nunca deve utilizar esse cabo aqui para utilizar ele como fase, que isso pode acontecer um acidente. E o verde é utilizado para terra. Existe também o cabo verde e amarelo. Uma parte dele, no mesmo cabo, ele é verde e amarelo. Algumas pessoas chamam de brasileirinho o cabo. O ideal é isso, gente. O ideal é você nunca misturar, colocar esses dois cabos aqui como fase. Mas isso a gente sabe que no Brasil a pessoa compra o que dá, quando vai construir, por causa de dinheiro e tudo mais. E eu já vi muitas instalações que as pessoas só usam cabo verde para tudo, ou azul, ou mesclam. Mas enfim, se você tiver condições de fazer essa separação, se você estiver construindo ou for construir, na medida do possível, coloque as cores respectivas. Porque isso não muda o preço do cabo. Você comprar um rolo de cabo preto ou comprar um rolo de cabo azul da mesma bitola, eles não mudam o preço. Então a cor não muda o preço do cabo. Por isso que é interessante você comprar colorido, porque já que você vai precisar comprar, então compra do jeito certo. Os eletricistas mais gabaritados, eles reconhecem, eles sabem que cor deve ser utilizada. Por isso que nesse esquema que eu fiz, eu quis colocar as cores que são utilizadas, o neutro e o terra. É assim que costuma se fazer um projeto bem executado, um projeto que siga as normas. E por que a gente chama esses cabos de 1,5, 2,5, 4 e 6? O que são essas medidas? Essas medidas são em milímetros quadrados. Então esse cabo aqui é um cabo de 6 milímetros quadrados. O que significa isso? Significa que a seção desse cabo, estou pegando esse cabo vermelho aqui para dar um contraste melhor. Quando a gente fala da seção transversal do condutor, nós estamos falando que essa área aqui do cobre, é a área que dá os 6 milímetros quadrados. E assim por diante. Então esse cabo aqui, ele tem 1,5 milímetro quadrado de área. E assim por diante. Então o cabo 4, o cabo 6, o cabo 2,5, isso é a seção do cabo. Então quando fala cabo 6 milímetros quadrado tem essa área do cobre. Não adianta você pegar uma régua e medir aqui, que você não vai chegar nesse número. Uma curiosidade que muitas pessoas não sabem hoje em dia, é que segundo as normas, hoje todas as instalações deveriam conter esse dispositivo, que a gente costuma chamar de DR ou IDR, interruptor diferencial residual. Esse dispositivo ele é muito interessante, que aqui você não vai entrar com as fases, como é no caso do disjuntor. Você percebe que a constituição dele é diferente até. Esse dispositivo ele evita que uma pessoa leve choque. Por que ele é recomendado hoje em dia? Porque se uma residência, um circuito de tomadas que tenha uma proteção igual a essa daqui, esse IDR, ele vai evitar que uma criança leve um choque quando ela, por exemplo, colocar um clips ou um arame na tomada. Então ele detecta que está tendo uma fuga para a terra e ele desarma o circuito. Então, esse aqui é um dispositivo de segurança. Hoje em dia você não faz um projeto de uma indústria ou de um grande centro comercial sem instalação disso, onde você tem área molhada, onde você tem acesso a público, enfim. Qual é a diferença dele então? Como que ele faz isso? Então, para fazer esse tipo de ligação no DR, a ligação é feita da seguinte forma: você entra com a fase e também com o neutro. O que não acontece aqui, que você não liga o neutro, que você só liga a fase. Mas através desse gerenciamento entre fase e neutro, ele consegue descobrir se está tendo fuga para a terra. E aí ele desarma. Interessante que antigamente, eu que sou pessoal que é velho já assim igual eu,
já sabe o que é tomar banho e levar um choque a hora que põe a mão na torneira, né? Dá até medo, às vezes a pessoa até batia algumas coisas, batia o rodo, né, para fechar a torneira, tanto medo, tanto choque que levava antigamente. Então, esse choque que você levava na torneira do chuveiro, esse choque é um exemplo de fuga para terra. Quando a norma atualizou, que começou a exigir para ligações de chuveiro esse tipo de dispositivo, então foi muito comum na época que as empresas faziam uma obra nova, no escritório, no vestiário, por exemplo, compravam os chuveiros e a hora que ia ligar nenhum deles funcionava, porque isso aqui vivia desarmando. Então era muito comum. Aí você tinha que comprar um chuveiro que fosse compatível com essa tecnologia. Hoje em dia, a maioria dos chuveiros, acho que nem existe mais chuveiros que não seja compatível com DR. Geralmente vem na embalagem do chuveiro vem escrito compatível com DR ou IDR, dependendo do fabricante. Então esse aqui é um chuveiro velho que eu tenho em casa aqui. E aqui na caixa dele, aquilo que eu comentei com vocês, compatível com DR, dispositivo diferencial residual. Então isso significa que você pode instalar ele e isso aqui não vai desarmar. Esse chuveiro já atende essa tecnologia. Bom, é isso aí, gente. Então eu vou ficando por aqui com o vídeo. E para encerrar, eu só gostaria de lembrar uma coisa importante. Que o objetivo é poder ajudar as pessoas que não têm condição ou que têm dúvidas para as coisas básicas de elétrica. Novamente falando, sempre que possível, contrate um profissional para fazer instalações na sua residência. Como a gente sabe que a nossa realidade não é essa, então esse é o maior objetivo desse vídeo. Dar noções básicas, o que eu considero de básico, de acordo com a minha experiência, então, ou seja, é a minha opinião. Eu espero poder ajudar uma pessoa que tenha dificuldade, uma pessoa que está construindo ali a casa com muitos recursos, e às vezes esse tipo de noção que foi falado aqui nesse vídeo pode ajudar essa pessoa. Então, se você conhecer alguém que está construindo, uma pessoa que não tem esse amparo de um profissional, alguém mais especializado, talvez esse vídeo possa ajudar essa pessoa. E obrigado por assistirem. Até mais.